Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Queremos desde já agradecer a você que está aqui conosco, acompanhando, todas as nossas programações, assistindo aqui tudo que os nossos irmãos estão passando do Senhor para vocês. E desde já queremos pedir que deixe aí o seu like, comente muito, fale as suas dúvidas, o que você gostaria de dizer, de expressar. Se precisar de um pedido de oração também, estamos aqui para orar por você, por sua família. E hoje nós temos um programa muito especial aqui na nossa Web TV As Nações, que é um programa sobre o nosso Museu Missionário, sobre a nossa biblioteca missionária também. Mas antes de começar a falar mais sobre o nosso museu e sobre a nossa biblioteca, eu gostaria de me apresentar e depois o Anderson se apresenta. Eu sou a Jennifer, a Jennifer Lacerda, aqui na Igreja das Nações. Eu sou a responsável, sou a líder pelo Museu Missionário, que tem por nome, Uda Ribeiro, que é em homenagem a falecida esposa do nosso pastor de Paulo Ribeiro. E o nosso museu ele foi inaugurado juntamente com a biblioteca no dia 11 de janeiro desse ano, depois de um culto lindo e maravilhoso que nós tivemos aqui na nossa igreja. E hoje nós queremos apresentar para os nossos irmãos que ainda não conhecem, Mas antes o Anderson gostaria de se apresentar também para vocês. Olá, boa noite. Eu me chamo Anderson. Eu congrego aqui na Igreja das Nações, E eu sou responsável pela Biblioteca Missionária. Lá nós podemos encontrar mais de 700 volumes de diversos assuntos que são edificantes para a nossa vida, para a sua vida. Então, desde já, eu já lhe convido você a visitar a nossa biblioteca, conhecer o ambiente. Nós estamos esperando por vocês, ok? Certo. Então, como eu já falei, a nossa biblioteca missionária e o nosso museu missionário, eles são juntos, aqui na nossa sede, no centro de Maranguape, e fica em uma sala, em somente uma sala. Como o Anderson falou, nós temos mais cerca de 700 livros, não é isso? E diversos artefatos. Como os irmãos, creio que estão podendo ver aqui em cima dessa nossa mesa, nós pegamos alguns dos artefatos que estão no nosso museu. E da onde, irmã Jennifer, que apareceu todos esses objetos tão lindos, O nosso pastor, ele sempre viaja, nós sabemos muito bem, viagens missionárias, viagens a negócios. E nos países que ele visitou, ele sempre traz uma lembrancinha, um artefato, algo para recordar dessas viagens que ele fez. E hoje eu trouxe também esse aqui da frente, eu creio que está dando para ver aqui. É pequenininho, mas é como se fosse um quadrinho, certo? Que ele é um quadrinho que ele trouxe lá da Venezuela, que é um dos países que nós vamos comentar hoje, que temos uma história muito bonita, que serve de inspiração. Então, antes da gente comentar sobre a Venezuela e sobre outro país também que temos para comentar hoje, eu gostaria que os irmãos que estiverem com suas Bíblias aí perto, ou tiver como acessar uma Bíblia pelo celular, pelo aplicativo, tudo bem, mas que fôssemos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha só, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Então, esse versículo ele é muito importante para que a gente possa entender que
que devemos sempre estarmos preparados para levar a palavra do Senhor a qualquer pessoa que estiver necessitando, em qualquer ocasião, a tempo e fora de tempo, né? É importante que nós conheçamos, tenhamos o domínio da palavra, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que é a nossa arma de fé para poder evangelizar e para poder fazer missões, né? É muito bonito falar, eu gostaria de fazer missões, ou eu tenho um chamado missionário, ou eu quero viajar para a África para fazer missões. Só que fazer missões não é somente viajar, né? Não é somente conhecer países, conhecer culturas, mas é um propósito para as nossas vidas, né? É uma responsabilidade. E, antes de tudo, nós devemos estar preparados com a palavra, dispostos, né, a tempo e fora de tempo. Outro versículo também muito importante que eu trouxe para nós refletirmos antes é em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Eu trouxe aqui a minha Bíblia. Os irmãos que estiverem também podem acompanhar. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Então, esse versículo ele reafirma que nós, em ocasião nenhuma, devemos nos envergonhar do Evangelho de Deus. E hoje nós trouxemos aqui um testemunho de um missionário que ele não se envergonhou, né, do Evangelho de Jesus. Ele não teve medo, ele não se importou com as opiniões da sua família, com as opiniões da igreja, né, e de todos aqueles que ele esperava que o apoiassem no chamado, no propósito de Deus para a vida dele, e que não apoiaram. Mas ele creu, né, que o justo ele vive pela fé. E esse missionário, ele se chama Bruce Olson, que foi um missionário que se estabeleceu em uma tribo indígena que fica lá na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Né? O Anderson aqui me ajudando. Ele se estabeleceu lá na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, em uma tribo indígena chamada Motilones Bari. Os Motilones, eles são uma tribo indígena muito fechada, né? Principalmente no ano em que o Bruce ele foi para lá, que foi em 1962, né? Já faz um tempinho. Então, quando o Bruce começou a viver entre os Motilones, lá na fronteira da Venezuela com a Bolívia, com a Colômbia, desculpa, a tribo ela era muito fechada, ela não tinha nenhum tipo de contato com a civilização. E o Bruce começou, né, o Olson começou um trabalho lá magnífico em escrever a língua, né, própria daquela tribo. E ele começou a traduzir 2 evangelhos. Começou a traduzir o evangelho de Marcos e Filipenses, embora não tenha terminado, né? E muito interessante também é que antes do Bruce realmente começar um trabalho evangelístico lá, um trabalho missionário, ele passou um bom tempo conhecendo aquela região, né, conhecendo o costume daquele povo, conhecendo a língua, se relacionando com eles. Uma das primeiras pessoas que ele fez amizade, que ele criou uma íntima relação, foi com o filho da tribo, do chefe daquela tribo, né? E eles fizeram uma aliança ali como irmãos mesmo, né? E umas informações básicas sobre os Motilones, que é essa tribo indígena que habita, né, nessa fronteira. Eles vivem em malocas, né, ovaloides, ocas,
em formato oval, e essas malocas, elas têm cerca de 35 metros de comprimento e 20 metros de largura, e elas sempre ficam orientadas para o leste, entre o leste e o oeste, e possui portas também na extremidade. Como essas tribos se organizam, né? A casa é sempre essa oca, né? Essa maloca é sempre construída com um tipo de madeira que endurece e que impossibilita a entrada de qualquer tipo de inseto. Os homens são sempre responsáveis pela caça, pela pesca, né? E as mulheres ficam sempre cuidando de cozinhar os alimentos, de cuidar das hortas que eles sempre constroem ao redor dessas malocas, e também de costurar, preparar aquelas vestimentas, né, particulares deles. Uma outra informação também que nós achamos bem interessante de se compartilhar é que os motilones, os homens, sempre passam por rituais. Então, como é que eles se tornam guerreiros? Como é que eles se tornam fortes, né, dentro das tribos deles? Eles passam por rituais onde eles ganham uma tanga nova e um novo nome. E, além disso, eles trocam presentes entre eles, né? Geralmente que são flechas, e fazem pactos entre eles como irmãos, que foi a mesma coisa que o Bruce, ele fez esse tipo de pacto com o filho do chefe da tribo, né? Então, outra informação aqui também que eu gostaria de destacar é que onde essa tribo está inserida, né, onde os motilones estão localizados, é uma região muito fechada, é uma fronteira, né, entre a Venezuela e a Colômbia, e sempre há guerras, né, sempre há problemas militares, disputas territoriais, nessa fronteira. Então, antes de eu chamar um pouquinho o intervalo, eu gostaria que o Anderson falasse um pouquinho sobre como ele acha que a nossa biblioteca, juntamente com o nosso museu, né, e tudo que nós estamos conversando agora, é importante para a nossa igreja, e por que as outras igrejas também deveriam fazer, né, uma biblioteca juntamente com um museu. Vamos lá. Eu acredito que toda igreja deveria ter uma biblioteca, um museu missionário e uma biblioteca missionária, ok? Por quê? Porque é conhecimento que está sendo trago para nós, não é verdade? Quando nós temos ali à nossa disposição livros de diversos assuntos, nós podemos expandir a nossa mente para assuntos variados, missões também, porque muitas vezes ainda não é algo que nós entendemos bem, na verdade, nós não conhecemos muitos livros missionários. Então, é uma ótima iniciativa a igreja que implanta uma biblioteca missionária lá. Por exemplo, a nossa, como eu já falei, temos mais de 700 volumes e o nosso pastor ainda está pensando em comprar mais 500 volumes. É uma verdadeira riqueza de conhecimento para nós. Então, é uma oportunidade que nós temos de aprender acerca do reino de Deus, aprender com testemunhos de pessoas que foram em outros países, tiveram experiências com Deus, Deus fez algo sobrenatural na vida deles. Então, é um assunto que só vai nos edificar, entende? Então, nós precisamos também, vai aqui um incentivo para outras igrejas que porventura estão nos ouvindo aqui, façam uma biblioteca, coloque uma biblioteca na sua igreja, coloque um museu missionário para que os membros da sua igreja possam se envolver com a obra do Senhor, com a cultura de outros países, entende? Com livros importantes, edificantes, que são relíquias, entende? Para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Então, é por este motivo que eu creio que toda igreja deveria ter uma biblioteca missionária,
um museu missionário para trazer uma conscientização geral entre os membros, entre a membresia da igreja. E também queremos motivar os nossos irmãos que ainda não conhecem, né, não visitaram a nossa biblioteca e o nosso museu, que venham visitar, conhecer, né? Temos mesas, cadeiras, é um ambiente confortável, onde você pode pegar uma Bíblia, pode pegar um livro e sentar e ler mesmo, meditar com o Senhor, né? Os artefatos também eles estão em exposição e nós temos todas as informações lá para você conseguir se orientar, conhecer mais um pouquinho sobre a cultura, sobre aquele país e os planos que o Senhor tem para aquelas pessoas, né? E fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos ao nosso Instagram, que vamos colocar lá todos os horários que a nossa biblioteca e o nosso museu ficarão abertos para que os irmãos venham participar junto conosco e quem tiver interesse também de trabalhar, né, conosco, de cuidar desse ambiente também está super convidado. E antes de eu chamar o comercial, eu queria mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, que não pode faltar o abraço, né? Um abraço aqui para o irmão Sidney, que está nos acompanhando, nosso líder de missões. Para o irmão Eduardo Machado, louvado seja Deus. Para o Samuel de Paula também. Para a Marcele. Para o Helder. Para o irmão Nairton. E para o Niepson. O Niepson, uma das maiores bibliotecas temáticas do estado. É muito top, viu? Nossa biblioteca, quem não conhece, está convidado para conhecer. E eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui um bate-papo com o Anderson, mais um pouquinho sobre o livro do Bruce, para os irmãos conhecerem mais sobre a história e se interessarem em ler também. Tchau, tchau, até já já. Não sai daí. Meus queridos, amados irmãos, eu quero apresentar mais um livro neste momento. É um livro relacionado com a obra missionária, como a gente tem mostrado. E a pessoa é o missionário Bruce Olson. Bruce Olson. Bruce Olson, ele foi chamado quando ele tinha 20 a 22 anos de idade, bem novinho. Mas já foi um adolescente muito assim, dedicado às línguas. E ele recebeu de Deus uma chamada missionária fascinante. E a chamada de Bruce estava para os Mutilones, que era uma tribo, que é uma tribo, que na época era uma tribo canibal na Venezuela. Nós temos missionários na Venezuela, né? Está trabalhando entre os índios também. Mas isso aqui já é do idos aí de bem antes, da década de 60 já. E ele escreveu um livro, que eu entenda, só esse livro Bruce Olson escreveu, chamado Por Essa Cruz Te Matarei. Só que aqui não tem, isso aqui não é a capa original, né? A capa original era um índio fazendo esse sinal aqui, ó. E ele disse para Bruce, por esta cruz te matarei. Então Bruce usou esse símbolo desse índio, né? E Deus mandou ele ir para os Mutilones, que era uma tribo que era canibal, hoje foi totalmente civilizado. Deus usou Bruce para ganhar toda essa tribo. Você precisa ler esse livro. Para mim foi o mais fascinante livro que eu li sobre uma experiência missionária. De acordo? E aqui está na nossa biblioteca missionária para você ler e entrar em contato com a história desse homem. Já voltamos, foi muito rápido, só deu tempo de tomar aquela aguinha e ir no banheiro. E vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre esse livro que a gente está comentando hoje, né? Ainda não revelamos o nome, mas sei que muitos irmãos com certeza já conhecem. E eu vou fazer uma rápida entrevista aqui com o Anderson, né? Que ele é o líder da Biblioteca Missionária. E ele vai poder falar melhor sobre esse livro. Então, Anderson, por favor, apresenta para a gente o nome do livro, né? E fala o que mais te tocou nessa história, o que mais te comove. Bem, o livro que nós vamos tratar hoje, falar alguma coisa, é o livro Por Esta Cruz Te Matarei, do Bruce Olson,
que foi um missionário entre os Mutilones, ok? Esse livro, não só eu, mas várias pessoas já podem lhe aconselhar ou já lhe aconselharam a ler esse livro. Principalmente o pastor De Paulo, ok? Ele fala que foi um livro mais marcante da vida dele do que ele leu, entende? Então, esse jovem missionário, na época, Bruce Wilson, ele vai dar uma verdadeira lição para nós, como um jovem sai da sua terra, chamado por Deus, sem recursos, entende? Até mesmo rejeitado, porém, em um trecho ele diz que Deus fala com ele quando ele foi rejeitado pela própria igreja dele, e Deus diz, eu não te rejeitei, eu não te rejeitarei. E ali é como um ânimo para ele. E esse jovem vai, sem recursos, apenas pela fé, que é o mais importante na nossa vida. Ele foi para trabalhar com os Mutilones. Porém, chegando lá, ele não conseguiu logo de encontro ir até os Mutilones. Ele foi a outra tribo que tinha medo dos Mutilones, porém essa tribo também era canibal e ele teve uma dificuldade tremenda para poder entrar até essa tribo. Então, ele foi um homem de fé, ok? Que, movido por Deus, fez coisas tremendas. Isso nos mostra de verdade o quê? Que para Deus usar a mim e a você, nós só precisamos de duas coisas. Primeiro, nós precisamos estar dispostos e disponíveis para Deus. E Deus vai fazer coisas maravilhosas. Nós, ao decorrer do programa, nós vamos comentar algo mais sobre esse livro. Mas eu já informo que Deus fez coisas impactantes, coisas tremendas. E esse homem, verdadeiramente, ele estava disponível e disposto a cumprir o ID do Senhor. E o que você considera que o maior desafio do Bruce como missionário, né, na história? O maior desafio, na minha opinião, foi ele tinha um estilo de vida e ele deixou para trás esse estilo de vida e foi viver na selva, que é um choque, entende? De vida, de convívio, um choque onde ele não tinha mais o conforto da casa dele, não tinha mais uma cama para repousar a cabeça, não tinha mais dinheiro, não tinha as mesmas comidas que ele comia, porque ele vivia bem, ele passou a viver mal, entende? Entre aspas, quando ele foi entrar em contato com aquelas tribos na selva. Então, o maior desafio que, na minha opinião, ele passou, aliás, um dos desafios, porque não tem como eu falar somente de um, foi justamente esse choque de realidade que ele teve, e o outro foi as doenças que ele enfrentou. O Bruce Wilson, ele foi, por causa dessa realidade que foi realmente trocada por inteiro, ele contraiu algumas doenças. Ele só, durante o período que ele estava lá como missionário, ele só andou doente, ele só andou sofrendo, ele só andou penando, entende? E ele contraiu muitas doenças, ele teve pulgas, entende? Isso foi uma dificuldade para ele, que mesmo ele passando por isso, mesmo ele padecendo essas coisas, ele não desistiu de ir adiante. Não se envergonhou do evangelho, não se envergonhou, né? E isso me lembra um versículo que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Bruce Wilson, ele agarrou o que Deus queria para ele e colocou no coração dele e não desistiu, ele não abriu mão e ele foi adiante. E ele contraiu doenças e o período que ele esteve lá foi o período mais difícil da vida dele. Porém, ele estava lá no centro da vontade de Deus. E isso faz com que tudo perca o valor para nós, entendeu? Fez com que tudo perca o valor para ele. Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor. Então, esses foram os dois desafios, o choque de realidade e as doenças que ele contraiu lá. Porém, ele não desistiu, porém, ele não retrocedeu, mesmo sofrendo. E digo mais, à beira da morte, ele não quis voltar atrás, ele não quis desistir. E isso foi como uma lição para mim. Muitas vezes, nós passamos por minúsculas coisas e nós queremos dar para trás, queremos voltar, entende? Então, foi um exemplo para mim e eu passo aqui para vocês. Esse é um tremendo livro. E esse homem foi um homem tremendamente usado por Deus naquela tribo.
Sim, uma reflexão, alguns versículos que nós podemos ler também, fica em Romanos, no capítulo 10, no verso 14, nos versos 14 e 15. Romanos 10, nos versos 14 e 15. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz e dos que trazem as boas notícias de boas coisas, né? Então, esses versículos, eles também podem ser analisados para as pessoas que ainda não ouviram acerca de Jesus, não é? Os motilones, se não tivessem alguém como o Bruce, que foi chamado, que recebeu esse chamado específico por Deus, tão novo, tão jovem, muito provavelmente até hoje eles estariam sem conhecer a Jesus, sem conhecer o Evangelho. Então, é importante que nós estejamos sempre atentos para ouvir a voz de Deus, atentos para ouvir o chamado específico de Deus. Assim, irmã Jennifer, mas eu preciso ir lá para a fronteira da Venezuela com a Colômbia para fazer missões? Não. Temos diversas pessoas, temos diversos campos missionários ao nosso redor. Enquanto o Anderson estava falando aqui das privações físicas, né, que o Bruce passou por causa desse chamado de Deus na vida dele, eu estava me recordando da viagem missionária que eu fiz, né, tão breve, mas para Pernambuco, no qual eu conheci um campo missionário muito fechado e que estava tão perto de mim, está tão perto de nós, né? Eu passei poucos dias no sertão do Pernambuco, em Granito, que faz fronteira com Juazeiro do Norte. E era um campo realmente, é um campo sofrido. Muitas pessoas, né, nós entrávamos nos lares, nós entrávamos nas casas e nós perguntávamos: você sabe quem criou o mundo? E elas disseram: eu ouvi falar que foi Deus, né? Então, mas você sabe quem foi Adão e Eva? Você sabe? Não conheço. Nunca ouvi falar. Mas você sabe por que Jesus morreu? Não, também não sei não. Eu sei que ele morreu, mas eu não sei por quê. Então, esse campo que eu estou falando, ele não está lá na fronteira da Venezuela com a Colômbia, ele está aqui no nosso sertão, certo? Então, se nós buscarmos, nós encontraremos também pessoas que precisam de nós. Com certeza, precisaremos passar por algumas limitações, sim, por algumas provações, sim, né? Eu lembro que quando eu cheguei no projeto missionário, no primeiro dia o meu colchão de ar estourou e eu dormi no chão. Então, isso não é nada frente ao que o Bruce passou, mas fazer a vontade do Senhor é maravilhoso, é gostoso, é muito bom, é gratificante e nós não nos recordamos das limitações físicas que passamos. Mas, voltando, que eu não quero falar muito sobre mim, foi só um pensamento que veio. Anderson, qual a importância para nós, como igreja, lermos esse tipo de literatura biográfica, né, e autobiográfica sobre os nossos irmãos missionários? Bem, eu creio que é importante para que a nossa mente ela possa se expandir, né, concernente a missões, porque esse livro ele é desde a primeira página até a última, somente missões. Então, é muito importante que nós venhamos a ler esse tipo de livro para que a nossa mente seja expandida e até mesmo para que Deus fale conosco. Muitas vezes pode acontecer de algo que nós lermos nesse livro ou em outro livro missionário que seja como uma chave que destrave algo na nossa vida, entende? Um despertar para a nossa vida, para o mundo missionário. E até mesmo Deus pode falar com você ou comigo através de um livro missionário, ok? Então, essa é a importância, a expansão da nossa mente, porque muitas vezes nós pensamos muito limitado e Deus, Ele quer e almeja que nós expandamos a nossa mente, pensemos em coisas mais longas, maiores, mais grandes, porque o nosso Deus é grande.
E é exatamente isso que ele quer e deseja para nós. Sim, é verdade. E eu conheci o livro do Bruce, eu vou pegar aqui, Anderson, com licença, que é esse, Por Esta Cruz Te Matarei. Né? Eu conheci ele no AID, que foi o curso de missões que nós temos aqui na nossa sede. Né? Quem era responsável e quem ainda está responsável é o Niepson. Então, quem tiver interesse, não precisa ser somente da nossa congregação, né? Não precisa ser da sede ou das nossas congregações. Quem tiver o interesse de fazer o AID, que é o nosso curso missionário, né? Que te prepara com o básico do que você precisa saber sobre missões, pode procurar a gente aqui, pode entrar nas nossas redes sociais e com certeza alguém vai te levar até o Niepson e você vai conseguir participar desse curso. E creio que você vai conseguir ter contato e ler esse livro maravilhoso e se inspirar, assim como a gente também está inspirado, né? Então, antes de terminar, eu gostaria de ler rapidamente o que diz aqui atrás. O que acontece quando um jovem de 19 anos sai de casa contra a vontade dos seus pais e vai trabalhar com uma tribo de índios ferozes? Doença, terror, solidão e tortura. São esses os resultados do sonho de um jovem que deseja servir ao Senhor? Leia como Bruce descobre, através do sofrimento e insucessos, como apresentar a mensagem do amor de Cristo a uma nação selvagem sem destruir a beleza da sua cultura. Você nunca leu um livro como Por Esta Cruz Te Matarei e nunca mais o esquecerá. É verdade, eu pelo menos nunca esqueci, né? Eu tenho certeza que os irmãos que lerem também nunca vão esquecer. Então, antes de encerrar, Anderson, você gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos irmãos? Eu lembrei de um fato aqui que muitas vezes passa desapercebido, né, por nós. O Bruce, quando ele foi, digamos assim, se infiltrar nessas tribos, que porventura eram canibais, ele teve alguns exemplos de outros missionários que tentaram e não conseguiram. E ele descobriu por que eles não conseguiram. Porque esses outros missionários, eles queriam trazer a cultura deles, da maneira que eles aprenderam, e simplesmente transformar aquele povo, entende? Ao modo deles viver. E isso foi um choque tão grande para essas tribos que eles rejeitaram e quase que permanentemente a ação do homem. Porém, Bruce, movido por Deus, pelo amor de Deus, ele entrou nesses povos simplesmente com o amor de Deus manifestado lá. Ele não trouxe as opiniões dele, ele não trouxe a cultura dele para aquele povo. Ele fez o contrário. Ele se adaptou àquele povo, ele se adaptou à cultura, ele se alimentou do que eles se alimentavam, ele caçava com eles, ele dormia nas redes que eles colocavam no muito alto, e isso fez com que o povo abraçasse, entende? Esse missionário, porque eles viram que ele não queria implantar uma nova cultura para eles. Ele queria, uma cultura americana, né? Justamente. Eles queriam, eles viram que o Bruce ele estava ali para se adaptar e simplesmente amá-los. Então, esse é um ponto importante, porque foi através daquilo que Bruce fez que ele conseguiu um amigo. E esse amigo foi o que o ajudou muito ali. E fez até mesmo, se os irmãos lerem, um pacto com ele de amizade, onde eles trocaram presentes, trocaram flechas. E aquele homem, ele ajudou Bruce a levar o evangelho, ajudou Bruce em muitas coisas, até porque Bruce não sabia muito bem a língua do povo, mas aquele homem que se tornou amigo dele, ele sabia muito bem a língua, e eles foram conversando, foram criando uma amizade, e assim o evangelho foi fluindo entre aquela nação, entre aquela tribo, e Deus foi trabalhando. Se eu não me engano, Bruce, ele passou mais ou menos 7 anos lá, sem pregar o evangelho, sem falar de Jesus para aquele povo, somente se adaptando à cultura, e aprendendo e procurando a todo custo fazer amizades. Depois disso, Deus falou com ele, ele começou a falar de Jesus, a tentar evangelizar aquele povo. E o povo, com certeza, já estava tão amigo dele, já tinha abraçado tanto ele,
que não se retraiu, porém eles tiveram uma certa atenção e foi assim que Deus, através da vida do Bruce, conseguiu alcançar aquele povo e fazer maravilhas ali naquele local, porque não é fácil, não é simples. Um jovem sai da sua nação para evangelizar uma tribo canibal, uma tribo carnívora que come gente, entende? Então, para finalizar, eu deixo isso para aqueles que vão algum dia para missões, até mesmo como exemplo para a minha vida, se o Senhor me quiser levar para missões, é que se adapte à cultura deles, se torne amigo deles, porque o evangelho ele chega até as pessoas muito mais através do relacionamento, através da amizade. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos amigos e transmitamos o amor dele para essas pessoas. E Deus ama essa variação de cultura, de línguas, né? Deus gosta disso. Eu já ouvi o pastor De Paulo falando que Deus gosta desse colorido, dessa mistura, dessas diferenças, né? Nossa missão é ser um missionário, levar a palavra do Senhor, não é estabelecer o que você acredita e a sua cultura e o que você cresceu ouvindo, mas é levar o evangelho genuíno, né? O que nos importa, o que é dos nossos interesses, é apresentar as pessoas ao seu único e suficiente Salvador e não torná-las uma cópia de nós mesmos. Exatamente. Pois é. Então, antes de encerrar, eu gostaria de mandar mais um abraço aqui para quem está nos acompanhando e chegou após o intervalo, que é a Loíde, mandar um abraço para a Loíde, para a Cleane, para a Nívia, acho que é o pastor Joaquim, né? Mandar um abraço para o pastor Joaquim, para a Fátima. Fádia. É Fátima mesmo, Fátima Cavalcante. A Aline. A Uniepson colocou o link, não estou conseguindo ver, Uniepson. Mas, enfim, é isso. E um abraço, agradeço aos irmãos que nos acompanharam, que assistiram. Peço que desculpem aqui o nervosismo, né? Somos marinheiros de primeira viagem, mas quem sabe em umas outras oportunidades estaremos aqui mais leves, né? Traremos novos artefatos, um novo livro. E venham conhecer a nossa biblioteca e o nosso museu. Tem muita coisa legal lá, muito livro para ler, muita história interessante. Paz do Senhor e boa noite. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
desperto